Paysandu contratou o executivo de futebol que montou o time do Vila Nova que pegou de 10-0 do Paysandu na Copa Verde. Espera lá, pô. Espera lá também. Vamos conversar a respeito desse novo executivo de futebol do Paysandu. Tem bastante gente me perguntando a respeito dele, minha opinião, o que é que eu sei a respeito. Tem muitos torcedores aí que estão bem chateados com a contratação do Frontini e a gente vai falar um pouquinho a respeito desse executivo aqui. Primeiramente, a gente tem aqui uma diferença entre o Frontini para o Felipe Albuquerque, que é justamente o fato de que o Frontini já foi jogador de futebol. Isso aí, por si só, já é algo bem diferente do Felipe Albuquerque. E aqui a gente não está fazendo nenhuma comparação de qualidade de trabalho, apenas de características. Porque quando o executivo já foi jogador, ele já entende a linguagem da bola, ele já teve ali na posição de atleta, então ele já mais ou menos sabe na pele, já viveu na pele o que os atletas passam, né? Então isso aí por si só já é uma diferença. Inclusive o Frontini já jogou no nosso rival, já jogou no Remo, jogou também no Vila Nova, inclusive já foi comandado pelo Luizinho Lopes quando era jogador. E já esteve também com o Luizinho Lopes sendo executivo de futebol quando o Luizinho esteve no Vila Nova. Diga-se de passagem, apesar do Frontini estar lá no Marcílio Dias, o Frontini passou a sua carreira inteira, bem dizendo, no posto de executivo do Vila Nova. E aí tem uma coisa que eu quero detalhar com vocês, algumas informações que eu busquei que chegaram até mim sobre o trabalho dele no Vila Nova. Eu vou colocar aqui um supostamente, porque tem páginas lá de Goiânia que, inclusive, tiveram que ir na polícia se explicar quando fizeram um simples protesto pedindo a cabeça ou pedindo a demissão, no caso do Frontini. Por quê, rapaziada? Porque especificamente no Vila Nova, o presidente do clube é quem supostamente dita tudo. A informação que chega para mim de dentro do clube e de, enfim, imprensa goiana é que Frontini, apesar de estar no posto de executivo de futebol, não tinha nenhuma, e eu vou repetir para vocês, nenhuma liberdade para fazer o trabalho dele dentro do clube. Todas as contratações tinham que ser centralizadas na figura do presidente. Tudo que acontecia no Vila Nova, todo mundo que chegava, era indicação direta, supostamente, do presidente do Vila Nova. O trabalho do Frontini como executivo de futebol era apenas contactar, negociar, fechar e apresentar o resultado para o presidente. Mas todos os nomes vinham de cima para baixo. Então, a gente até consegue entender, baseado nessa informação, o porquê que o presidente do Vila Nova aparece tanto nas coletivas, aparece tanto quando o time perde, naquele 10-0 lá, né? Paysandu goleou o Vila Nova em Belém, e em Belém mesmo já foi demitido o Márcio Fernandes. O presidente do Vila Nova veio para dar entrevista, assim como ele sempre faz. Por quê? Ele chama a responsabilidade, ele comanda o clube em todas as áreas. Ele literalmente, ele que manda no clube. Então tudo é centralizado na figura do presidente. Isso, por um lado, meio que tira um pouco da responsabilidade do elenco que tomou de 10-0 do Paysandu, né? Aquele elenco do Vila Nova. Tira a responsabilidade de algumas contratações aí frustrosas ou frustradas do Vila Nova. Inclusive tem goleiro no Vila Nova que nunca nem sequer jogou pelo Vila Nova e tá recebendo mais de R$1 milhão aí agora, em 2025. E tudo isso passa pelo presidente. Então, mais ou menos assim, rapaziada. O primeiro grande trabalho do Frontini vai ser à frente do Paysandu. Como executivo de futebol, eu posso dizer para vocês que, de acordo com a informação que chega para mim, ele apenas estava na figura de executivo no Vila Nova, pois as decisões quem tomava não eram ele, não era ele. Porém, eu tenho uma outra coisa para ressaltar aqui em relação ao Frontini, sobre o tipo de trabalho dele, sobre o comportamento dele, sobre a ética dele, enfim, sobre o profissional executivo de futebol Frontini. Um cara extremamente correto,
um cara extremamente estudioso, que antes de virar executivo, enquanto jogador, já estava se preparando para exercer essa função após sua aposentadoria. É um cara que não tem negócios sombrios aí com o empresário, não tem complô com o jogador, é um cara íntegro, ético, ou seja, nessa questão a gente não pode simplesmente falar nada. Diferente, por exemplo, do nome Rodrigo Pastana, que estava sendo vinculado aí, o Paysandu ao nome do executivo. Inclusive, até fiz um vídeo aqui, o próprio presidente do Paysandu veio comigo e falou que nunca esse nome foi cogitado na Curuzu. Eu até postei lá nos stories depois essa informação. Ainda bem, diferente, completamente diferente do Rodrigo Pastana. O que chega pra mim sobre o Frontini é que ele é um cara completamente correto, íntegro, ético, profissional. Então, certeza que ele vai abraçar essa oportunidade como a maior oportunidade da vida dele, porque, de fato, pela primeira vez ele vai ter essa liberdade para trabalhar num time grande, né? Cara, e o que esperar desse executivo de futebol? O que a gente pode esperar é que ele explore ali o mercado goiano, que o Brasil já faz isso, o Paysandu já faz isso, né? O mercado do Centro-Oeste e também o mercado sul-americano. Ele é um cara que assiste muito futebol, tanto nacional quanto internacional, assiste Série A, Série B, Série C. Essas informações que chegaram para mim dele, ele é um cara muito estudioso, muito entendedor da bola e quer sempre estar ligado em tudo que acontece em todas as divisões e em vários mercados diferentes. Então, casa com essa ideia do Paysandu de buscar alternativas, inclusive fora do Brasil. O Frontini, inclusive, é argentino, naturalizado brasileiro, diga-se de passagem. Outro ponto que eu tenho para ressaltar aqui para vocês, que a contratação do Frontini basicamente que carimba a permanência do Luizinho no Paysandu, independentemente dos últimos resultados e independente também se o Paysandu vai ser campeão ou não do Campeonato Paraense. Trazer o Frontini, que é um executivo bem próximo do Luizinho Lopes, para mim é mais do que um sinal de que a diretoria acredita no trabalho do Luizinho, inclusive traz um profissional, um executivo para somar, para, enfim, se fundir ao Luizinho em prol do clube, em prol de uma recuperação aí na Série B rumo ao sucesso. Inclusive o Frontini junto com o Luizinho Lopes passaram ali, montaram um time, né, que passou. Aliás, o presidente do Vila Nova, né, junto com o Frontini e o Luizinho Lopes, montaram aquele time do Vila que quase inclusive sobe para a Série A na temporada de 2024. Mas enfim, quero a opinião de vocês aqui nos comentários sobre essa contratação desse executivo de futebol. Sou Marcelo Guedes, você sabe, para sempre se manter muito bem informado sobre o Papão, segue o canal Meu Pai Sandu.